E o Flamengo que amassou o Chelsea, e será que a mídia vai inventar alguma desculpa agora? Então vamos dar uma olhada para ver o que eles estão falando sobre essa vitória. Foi uma vitória de quem jogou melhor, de quem tomou a iniciativa do jogo, de quem executou um plano de jogo para controlar as ações e, no segundo tempo, conseguiu transformar o que era uma derrota, não vou dizer injusta, porque acho que o Chelsea foi mais efetivo perto da área do Flamengo no primeiro tempo, mas conseguiu transformar o controle de jogo, conseguiu transformar a iniciativa de jogo numa vitória, e numa vitória gigantesca, uma vitória muito grande para o Flamengo, que vem fazendo aqui ao longo do ano um planejamento para esse jogo, basicamente, né, considerando que o Flamengo também... essas certezas a gente tem que refazer, né? Porque a gente dizer assim... A gente sabe que o Flamengo é melhor que o Esperance e que o LAFC, né? A gente sabe, mas do mesmo jeito que a gente imaginava também que iam sobrar os europeus. Mas, considerando que o Flamengo é mais forte que Esperance e LAFC, o Flamengo está basicamente o ano se preparando para esse jogo. Rodando elenco, pensando em soluções. E nesse jogo o Flamengo deu assim uma amostra de um time que entrou para jogar e jogou. E ganhou também. Porque ele poderia ter entrado para jogar e não ter vencido. Mas ele entrou para jogar, jogou e ganhou. É uma vitória do Flamengo. É preciso as pessoas entenderem o seguinte: nada contra jogar por uma bola, jogar fechado. O Botafogo jogou assim ontem e jogou muito bem. Futebol oferece diferentes possibilidades de você praticá-lo, enfrentar um adversário mais forte. Mas eu acho que tem um ponto importante aí que quem é Flamengo entende, que é o Flamengo jogar como o Flamengo. Contra um time da Premier League, quarto colocado da Premier League, um time que tem de investimentos 1,5 bilhão de euros, uma quantia absurda, né? Muitas contratações, é uma coisa maluca, vários jogadores que são emprestados, é um time jovem, mas muito forte, né? Um time, repito, quarto colocado na liga mais importante do mundo, campeão de uma competição internacional, mesmo sendo um time muito jovem. O Flamengo se impôs o tempo todo, tomou 1-0 numa falha individual de um jogador que foi talvez o melhor da primeira etapa, um dos melhores em campo, que foi o Wesley, numa falha grave que ele cometeu, mas jogou muito bem. E o Flamengo teve a calma para voltar no segundo tempo, poderia... E até antes desse gol, né, cara, o Chelsea no primeiro tempo tava jogando de um jeito até estranho, cara, fazendo falta toda hora, tentando tirar a paciência dos jogadores do Flamengo, mas não deu certo, né, cara? Quer vencer, tem que ser na bola. Ter resolvido antes, se não fosse o Gerson não ter chutado aquela bola em que ele entrou, quando o Chelsea retribuiu, né, o erro do Flamengo, permitindo que o Gerson ficasse frente a frente com o goleiro, mas ele nem chutou nem cruzou, e depois o Plata também frente a frente acabou parando no goleiro adversário, mas o Flamengo fez um jogo de imposição. O Flamengo jogou como o seu torcedor gosta, mesmo sendo um time importante, um time da Inglaterra, um time forte, acostumado a jogos de muita intensidade, teve dificuldades, pecou por não finalizar no primeiro tempo, mas no conjunto da partida foi, de fato, um jogo para o torcedor ficar muito orgulhoso, porque foi uma vitória autoral, né, do técnico e do time. O técnico entende qual é o clube, ele sabe muito bem o que é o Flamengo. O torcedor do Flamengo, ele pode até admitir jogar retrancado, fechado, se você não tem bons jogadores. Aí você não tem opção. Mas tendo o investimento que tem, ele quer o Flamengo jogando dessa maneira. Sempre que possível. Se o adversário não permitir, porque ele é muito melhor, paciência. Você tentou. Eu acho que isso deixa o torcedor do Flamengo muito orgulhoso. O Felipe Luiz não só é rubro-negro, como entende muito bem isso. E tem uma mentalidade de futebol que se encaixa com esse propósito, de ser impositivo, de querer a bola e de tentar agredir o adversário. No dia que o time dele finalizar mais e tiver um melhor aproveitamento ofensivo, proporcional ao tempo que tem a bola e controla as partidas, ele vai ter um time muito difícil de ser batido no futebol sul-americano e até, quem sabe, em competições como essa. Jogou muito bem o Wesley, fora o lance do erro, que ele foi muito infeliz, mas ele reagiu, continuou bem na partida, né? Gostei muito do Plata, embora tenha desperdiçado uma chance frente a frente com o goleiro, poderia ter finalizado melhor, mas ok, participou muito bem dos jogos, participou de gol, mas o cara do jogo é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique saiu do banco e vira o jogo. Sai o Arrascaeta, entra o Bruno Henrique e ele participa com um gol e uma assistência. Um jogador que tem uma estrela absurda, né? Rei dos clássicos, jogo grande é com ele, e é com ele mesmo. O cara entra lá e a coisa muda. Impressionante como ele consegue nessas partidas ter grande participação. Nós vimos no começo do ano com o Botafogo, primeiro grande duelo do ano, Supercopa, ele sendo decisivo, e agora, depois vinha na fase ruim, né? Mas nessa hora ele realmente cresce, ele aparece, ele vira o jogo. Ele faz um gol e dá um passe para o outro. Eu acho que o Bruno Henrique foi um personagem gigante nesse jogo, numa vitória muito, muito marcante do Flamengo. Repito, especialmente por jogar como Flamengo. Isso quem não é Flamengo talvez não entenda. Quem é rubro-negro está entendendo muito bem o que eu estou falando. O torcedor do Flamengo gosta disso aí.
O time propositivo. Ele pode até compreender circunstâncias que obriguem você a jogar de outra forma. Digamos, se o Flamengo cruzar amanhã com o Bayern de Munique da vida, talvez não consiga se impor como se impôs diante do Chelsea. É possível. Contra um PSG num dia inspirado? Também. Mas o time vai tentar. O time não vai se fechar, não vai ficar ali entrincheirado. É disso que o torcedor não gosta. Pode até ser atacado, pode ser dominado, acontece. Mas tem que tentar jogar futebol e tentar atacar o adversário. O Flamengo fez isso hoje praticamente todo o jogo, uma vitória muito importante pela maneira como se comportou e deixando uma imagem muito positiva, acho, para toda a imprensa internacional e todos aqueles que acompanham o futebol, não só pela vitória, não só pelo adversário, mas pela maneira como jogou. Esse é um ponto-chave para mim, a forma como jogou. E é isso, né, rapaziada? Não tem nem muito o que falar, né, cara? Dessa vez aí o pessoal da mídia realmente entendeu o ponto que eu também entendi, né, cara? O Flamengo, ele jogou de igual para igual. Não tô falando que ontem o Botafogo foi retranqueiro e tal, foi feio. Não, cara, porque não tem como comparar um Chelsea com um Paris da vida, né, cara? Só que, claro, o Botafogo fez uma baita de uma partida, só que ele ficou lá na retranca. Não tô criticando, calma. Já o Flamengo não, cara. O Flamengo pegou o quarto colocado da Premier League e, cara, tirou pra nada. Ganhou, dominou o jogo e, cara, foi uma partida perfeita, cara. O tático do Felipe Luiz funcionou perfeitamente. O Danilo entrou muito bem, fez gol, tirou o Arrascaeta, o pessoal já pensou, meu Deus. Aí entrou o Bruno Henrique, né? O Mister Clássico deve ter pensado que tava jogando contra o Botafogo e, né, fez um gol e deu praticamente uma assistência pro segundo, cara. Que partida, que Flamengo, cara. Que partida foi essa? Resultado? O Chelsea foi entupido pelo Flamengo. A grande verdade é que quando o Felipe Luiz, que estava aqui descansado, jogando videogame, quando ele se inclinou e focou no jogo, o cara que estava sendo chamado de burro porque tirou o craque da partida, torna simplesmente o gênio. Felipe Luiz estava sendo criticado por grande parte da torcida do Flamengo antes da partida pela escalação que ele escolheu. Quando o jogo parecia ser uma tragédia com esse erro do Wesley, o Flamengo cresce, mas cresce quando entra esse cara chamado Bruno Henrique, que eu falo sem clubismo nenhum, é um dos maiores ídolos que o Flamengo já viu. Henrique não só entra, como ele muda o jogo, faz o gol e dá assistência. E pra fechar, o caixão do Chelsea. Entrou ele, o Wallace Young, o garoto da base do Flamengo, faz o terceiro gol e acaba com toda a esperança do Chelsea. A grande verdade é, o Brasil, o Flamengo, entupiu o Chelsea. Isso é verdade, cara, porque o que tinha de gente reclamando já na hora que tirou o Arrascaeta, né? O Arrascaeta tava meio apagado no jogo, não era brincadeira, tinha muita gente reclamando. Entrou quem? Bruno Henrique, né? Aquilo que eu falei agora há pouco. Pensou que era o Vasco que tava na frente? Clássico! Já saiu metendo gol, cara. Gol, assistência, mudou o jogo. Também teve, né, a escalação antes do jogo, né? A escalação pré-jogo tinha muita, cara. Muita gente que eu conheço flamenguista mesmo reclamando, né, cara? Danilo, ué, tirou o Léo Ortiz, botou o Danilo, entendeu, cara? Aí chegou lá o Danilo, fez o gol, cara, pra tu ver como que são as coisas, cara. Por isso que a gente tá aqui, sentado, assistindo, e o Felipe Luiz tá lá, sendo técnico, um dos melhores técnicos, cara, que tá tendo no Brasil, cara. Inclusive, daqui a pouco algum time aí vai vir botar um pataco na mesa e vai levar o cara embora, mano. É complicado. Então, é isso, né, cara? Não tem como discutir com o treinador, né, cara? Quando o treinador é o Felipe Luiz, pelo menos até agora, só tá fazendo coisa certa, cara. Não tem nem o que discordar do cara, mano. O cara só tá acertando.